Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje será sobre matemática e nós iremos estudar a subtração, as suas ideias e algoritmo. Vamos lá? Então, vocês podem acompanhar a explicação comigo abrindo o livro de matemáticas de vocês na página 44. Subtrair significa retirar. Ou seja, nós temos uma quantidade e dela nós retiramos outra quantidade. Ou também nós podemos comparar uma quantidade à outra. Então, no livro de vocês nós temos alguns exemplos sobre retirar e vou falar sobre um deles com vocês. Marjorie tinha 8 balões e 3 deles estouraram. Com quantos balões Marjorie ficou? Essa continha nós podemos fazer utilizando as nossas mãos e é bem simples. Vamos lá? Acompanhem comigo. Marjorie tinha 8 balões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 balões. E 3 deles estouraram. 1, 2, 3. Com quantos balões Marjorie ficou? Marjorie ficou com 5 balões. Viram como é simples? Já quando eu falo de comparar, eu estou comparando a quantidade de um objeto à quantidade de outro objeto. Eu posso fazer comparação também, por exemplo, com a altura, com o peso, com a idade das pessoas. Vamos ver também um dos exemplos que tem no livro de vocês. E é o seguinte: uma viola tem 10 cordas e um cavaquinho tem 4. E aí pergunta quantas cordas a viola tem a mais que o cavaquinho. Vamos fazer também essa continha utilizando as nossas mãos. Uma viola tem 10 cordas. 10 corresponde a uma dezena. E o cavaquinho, tem apenas 4. Então, quantas cordas a viola tem a mais do que o cavaco? É bem simples. Nós vamos retirar 4, que é a quantidade de cordas do cavaco, da quantidade de cordas da viola, que são 10. Vamos lá? Se a viola tem 10 cordas e eu vou retirar 4, então, 1, 2, 3, 4. Então, sobrou 6. Então, nós sabemos que a viola tem 6 cordas a mais do que o cavaco. Viram como é simples? Agora, nós vamos ver um pouco sobre o algoritmo da subtração. Quando nós fazemos uma subtração, nós temos que aprender alguns termos, assim como nós aprendemos na adição. Então, a subtração tem 3 termos simples, que eu anotei aqui para vocês. Vamos vê-los? Primeiro, nós temos o minuendo. O que será esse minuendo? Será a maior quantidade. Viram que em todos os exemplos que nós vimos até agora, sempre tinha uma quantidade maior de onde era retirada uma quantidade menor? Essa quantidade maior recebe o nome de minuendo. Não esqueçam, tá? E depois nós temos o subtraindo, que é a quantidade que eu vou retirar, assim como nós fizemos nos exemplos. E por último, nós temos o resto ou a diferença. Diferente da adição, o resultado final não é chamado de soma, resto ou diferença. Então, nós vamos ver também um exemplo com a nossa continha aqui já armada e com todos os termos identificados, para que fique mais fácil para vocês compreenderem. Tá? Vamos ao exemplo. E nosso exemplo é o seguinte: Irã colheu 22 das 46 flores do seu jardim. Quantas flores ainda restaram no jardim? Com quantas flores Irã ficou? Então,
A ideia aqui é que nós retiremos uma quantidade de outra. E aí no livro está o mesmo exemplo que eu coloquei aqui no quadro. Vamos acompanhar? É bem fácil também de nós resolvermos a nossa continha assim. E eu vou mostrar para vocês. Nós temos 46, que são a quantidade total de flores do jardim de grã, e 22, que foi a quantidade de flores que ele retirou desse jardim. Então, quando nós temos assim uma continha com termos maiores, nós podemos fazer da seguinte maneira. Mas antes disso, observe os termos da nossa subtração. Nós temos o minuendo, que é a maior quantidade. O 22 é o subtraindo, a quantidade a ser retirada. E daqui a pouquinho, nós vamos encontrar o resto ou a diferença. Vamos lá? Então, 46 menos 22. Prestem muita atenção. Eu tenho 2. Quantos faltam para eu poder chegar em 6, para completar 6? Vamos lá? Tenho 2. 3, 4, 5, 6. Então, nós sabemos que faltam 4. E aqui eu tenho 2. Quantos faltam para eu chegar em 4? Se eu já tenho 2, ó. 3, 4. Então, quer dizer que faltam 2. Então, o resto ou a diferença dessa subtração é igual a 24. E se vocês observarem e somarem o subtraindo com o resto ou a diferença, vocês irão obter exatamente o valor do minuendo. Viram como é simples? Então, agora está na hora de nós praticarmos. E na página 45 e na página 46, vocês irão responder as questões 1, 2 e 3. Vamos lá? Vou explicar um pouquinho sobre cada questão para vocês. Na questão 1, vocês irão efetuar as subtrações com dezenas usando o algoritmo. Aqui, ó, que foi esse aqui que eu expliquei para vocês. Então, nós temos aí 6 continhas. Na segunda questão, vocês vão ter uma figura que vai mostrar o cartão de crédito da mãe de Ezequias. E aí vão ter alguns valores. E aí vocês vão fazer uma leitura desses valores e responder as questões, certo? Nós temos a letra A, a letra B e a letra C. É muito simples de responder. E na terceira questão que vocês irão responder, vocês irão ver como Lucas representou as subtrações usando material dourado. E aí, vocês vão ter que efetuar as subtrações. Então, ó, tem aqui o desenho do material dourado e vocês sabem, cada quadradinho equivale a uma unidade. A barra inteira equivale a uma dezena. Então, vocês vão observar como está aqui o quanto é para retirar e vão contar utilizando a ilustração do material dourado, ok? Então, eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula. Um beijo!